eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos repetir, sempre repetindo para a gente não esquecer. Toda a mensagem, Judas, o apóstolo Paulo, João, vai sempre refutar uma mentira que estava entrando na igreja. E tirar, há uma preocupação do Espírito Santo para que essa mentira não se estabeleça na igreja. Porque o final é a vida eterna. Então o Espírito Santo tem zelo, cuidado, para que a mentira não entre na igreja e se aloje na alma. Então, a gente quando lê uma carta e fica pensando só na igreja, não faz isso só para a igreja. Não é só isso. É para tirar uma mentira que está entrando e vai contaminar a igreja. E aqui a mentira é do gnosticismo. Que eles falavam que Jesus não veio em carne, que Jesus era tipo um fantasma. E eles ignoravam também a morte expiatória de Jesus. Olha aí uma doutrina central, do cristianismo, que a Bíblia diz que Jesus veio em carne. Eles negavam. Se eles negavam que Jesus, e a Bíblia diz em Hebreus que ele tinha que vir semelhante aos homens, para poder perdoar os pecados. Se ele não tivesse vindo em carne, como um homem, um ser humano, a nossa salvação não teria acontecido. Então o verbo se fez carne, tinha que ser assim. A profecia tinha que se cumprir, nascido da Virgem Maria, como todos os seres humanos são nascidos. E eles negavam isso. Quando eles negam isso, eles anulam a salvação do pecado. Eles afirmam que Jesus não veio para fazer o que a Bíblia diz que veio. Livrar o homem do pecado. Então eles negam isso. Então eles negam o pecado original herdado de Adão. Eles negam a alma doente. Eles falavam que o que é doente é a matéria. E com a matéria tu podia fazer o que tu quiser. Eles falavam que podia ter comunhão com Deus não praticando a verdade. Eles falavam que estava tudo certo devido ao conhecimento, que gnose é saber. Então, um saber elevado como eles falavam que tinham,
a alma deles já estavam livre de qualquer condenação. Eles estavam ensinando isso para a igreja. Então eles minimizavam, eles não davam importância ao pecado como Deus deu. Eles levavam o pecado, a doutrina do pecado, não da maneira bíblica. Eles falavam que tu poderia pecar, que isso não te afastava de Deus. Tu era salvo. Eles nos negavam a ação bondosa, com amor, para ajudar as pessoas. Eles não negavam isso, não. Só que eles falavam que você não tem problema nenhum, tu pode usar o teu corpo da maneira que você quiser, tu pode viver segundo a sua vontade, que isso não afeta a tua alma. Era o ensino deles. Será que ia destruir a igreja? Então o Espírito Santo usa o apóstolo para refutar uma desgraça dessa. O que eles estavam negando? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles negavam isso. Eles negavam o quê? Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Eles negavam isso. Essas passagens não interessavam para eles, nem tinha sentido. É o que eles estavam ensinando. Amém? Como o apóstolo Paulo fala, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores de seus pecados. Negavam isso. Então, quando eles falam isso, então essa mensagem, como é que começa? Esta é a mensagem irrefutável, que dele ouvimos e vos anunciamos. Então, veja bem, o assunto é o pecado. Que Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Então, ele começa a combater a mentira. Não há, então ele vai falar de quê? Comunhão com um Deus desse, pecando, esquece. Comunhão com um Deus santo desse, não há nele trevas nenhuma. A perfeição plena de uma luz que ilumina tudo de uma forma sublime se encontra em Deus. Então, como ele vai ter comunhão com as trevas? Como ele vai ter comunhão com alguém que pratica o pecado? O ensino é esse. Então, isso ele está levando essa mensagem para a igreja, para não aceitar o engano. Amém? Aí ele diz, porque eles diziam isso. Aí ele fala que é mentira. Aí o Espírito Santo vai usar João para falar, se dissermos que temos comunhão com ele, que eles falavam, será que tem gente na igreja falando? Será que tem gnóstico dentro da igreja? Se dissermos que temos comunhão com Deus, com ele, e andamos em trevas, mentimos, não tem como, porque ele é luz e nele, unido a ele, não anda em trevas. Mentimos. Mentimos e não praticamos a verdade, porque quem pratica a verdade não anda em trevas, porque quem crê em Jesus, quem crê em mim, não andará mais em trevas. Um versículo junta com o outro. Amém? Amém ou não amém? Amém? Glória a Deus. Mentimos e não praticamos a verdade, mas a verdade é essa. Se andarmos na luz, como ele está na luz está, olha a comparação. Se andarmos na luz é andarmos de acordo com a Bíblia, de acordo com o caminho de Deus, guiado pelo Espírito Santo, fazendo que o Espírito Santo manda, orienta, ensina. Mas se andarmos na luz, e a comparação é como ele está, de acordo com a luz que vem dele.
A tua palavra é luz para o meu caminho. Se andarmos nessa luz de acordo com a palavra, amém? Temos comunhão uns com os outros. Para e pensa. Temos comunhão, amor mútuo, inseparável, um amor eterno. O amor que uniu o corpo de Cristo. Temos comunhão, não só de palavra, mas com ações, preocupados um com os outros, querendo edificar a vida espiritual um dos outros. O egoísmo bateu em retirada. Temos comunhão, mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Me preocupo com a vida espiritual do meu irmão. Estou de olho na vida eterna para com Ele. Temos, se. Amém? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, verdadeiramente nos purifica de todo o pecado. Me deixa limpinho. Vai fazendo a obra em minha vida. Vai me transformando de glória em glória. Vai me limpando de toda injustiça. Vai tirando toda a malícia, toda a inveja, todo o amor egoísta. Ele vai tirando da minha vida. Amém? Purifica de todo o pecado, tanto da culpa, como aqueles que permanecem, que vão sendo tirados no decorrer da minha vida aqui na terra com Ele. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então, em nome do Senhor Jesus, então Ele nos limpa, aí como eu posso andar? Como Ele está na luz, a Bíblia diz que devemos andar como Ele andou. A Bíblia diz que como Ele é agora, somos nós nesse mundo. Eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, para resplandecer como luzeiros no mundo em trevas, andando assim, de acordo com a palavra. Então, de toda a culpa do pecado, de todo o poder do pecado, o que significa isso? Os teus pecados estão perdoados. O que significa isso? O pecado não terá mais domínio sobre vós. Há uma limpeza constante por causa da presença desse Senhor maravilhoso. Então, é uma operação contínua do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus, que se dissermos que não temos pecados, como eles ensinavam, se dissermos que não temos pecado, se você não reconhecer que tu era a miséria que Jesus falou que tu é, tu vai ter um problema seríssimo, eu também, do Espírito Santo agir na minha alma no decorrer da minha história. Porque eu estou respondendo que eu não tenho a quantidade de pecado e não sou uma pessoa tão ruim como a Bíblia diz que eu sou. É aquela passagem, quem é muito perdoado, muito ama. Amém? Se dissermos que não temos pecado na natureza, se dissermos que não precisávamos, se revelar que não precisávamos de um Salvador, se eu disser que não era tão horrível como Jesus diz que eu era, se eu dissesse, não concordasse que eu herdei o pecado original verdadeiramente, sempre andei inclinado para as trevas, com as trevas me dominando, se eu revelar isso, olha o que a Bíblia diz, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então a condição para ter verdade em nós, continuamente agindo em nossas vidas, é aceitar a miserabilidade do homem que eu era antigamente, para que a verdade esteja aqui. Amém? Porque eles negavam isso. Se negar que o pecado foi tão grave, que manchou toda a nossa alma e precisa de uma purificação, a verdade não está em nós, nos dominando, nos livrando de toda a corrupção que ainda tem na alma depois que é perdoado. Amém? Amém ou não amém?
Então, aí acontece o quê? Se eu confessar, aceitar da maneira bíblica, receber essa palavra com mansidão, essa palavra que está sendo enxertada, aí a verdade vai ser revelada que está em mim. Então, a operação dessa verdade vai ser contínua em minha vida. É o que ele está ensinando para refutar um engano, uma mentira que os gnósticos, esses hereges, estavam ministrando no seio da igreja. Amém? Eu quero te falar que esses hereges, essa movimentação, esse sentimento e ações gnósticas estão dentro das almas da maioria das pessoas que estão na igreja, que trata o pecado da maneira que eles tratavam. Não se preocupar com o pecado. Achar que desobedecer não tem problema nenhum. Achar que não crescer na graça e no conhecimento não tem problema nenhum. Dá para levar uma vida ociosa fazendo a sua vontade e mesmo assim ser salvo. Isso é uma loucura. Segundo a Bíblia, a verdade não está aqui. Amém? Tanto é que é normal o ensinamento gnóstico. Nós somos pecadores mesmo, e ninguém é perfeito. É claro que vamos pecar, nós somos errados, mas Deus nos entende. Ensino gnóstico, tratando o pecado de uma forma superficial, não entendendo o que aconteceu na cruz do Calvário. Porque aquele cordeiro tirou o pecado do mundo. E o Espírito Santo desceu para morar aqui, para que o pecado não me domine mais. Porque antes eram servos dos pecados, mas louvado seja Deus que recebeste de coração o Evangelho e agora se tornaram servos da justiça. Então a mudança é radical. E eles não pregavam isso e nem viviam isso. E o apóstolo está preocupado porque está neutralizando, prejudicando o olhar deles para a eternidade. Então, quando eu não trato o pecado da maneira correta, eu não estou de olho na eternidade. E João está preocupado com isso, para tirar, olhar o pecado da maneira que Deus olhou, para poder enxergar a eternidade. Amém? Amém ou não amém? Então, eu tenho que levar isso a sério, será? Então, em nome de Jesus, temos que não podemos ignorar essa verdade. Não viva, a gente não pode enganar nós mesmos, que a situação nossa não era o que a Bíblia diz. Se eu negar isso, eu estou com problema, e eu não quero que isso ocorra em nome de Jesus, amém? Então eles falavam o quê? Isso eles anulavam muito mais coisas. O amor de Deus foi derramado em nossos corações depois que eu escuto essa palavra e aceito que eu sou um perdido. Então eles ignoravam por quê? Então quem prega e quem vive, não revelando que os pensamentos, os olhos estão na eternidade, onde está o amor de Deus aí? Quem não vive voltado para o futuro, para enxergar a eternidade, não tem o amor de Deus. Porque o amor de Deus, quando entra, me leva a olhar para a eternidade. Porque entrou um amor eterno. Amém? Eu agora vejo o que eu não via. Então, e eu olho, eu não trato mais o pecado como antigamente. E tu vê que o apóstolo João, pelo Espírito Santo, como ele fala de amor nessa carta? Aí eu vou entender melhor. Porque eles que pregavam isso, esses hereges, o amor de Deus não estava neles. E eles não revelavam esse amor para eles, porque eles pregavam mentira. Então, quando você vive mentira e prega mentira e a mentira te domina, o amor de Deus não está aí. Porque o amor de Deus entrou com base na verdade. Então, essa verdade agora que vem pela fé é operada pelo amor. Amém? Aí no 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados,
se falarmos a verdade, se admitirmos, se aceitarmos que nós somos podres, da maneira que a Bíblia diz, amém? Ele é fiel. Ele é fiel. Amém? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Amém? Continua valendo, irmão. A luz vem para eu enxergar quem eu era. Se eu confessar, tu está vivendo o Evangelho, irmão? Tu está vivendo a plenitude do Espírito? Tu está amando as almas perdidas? Você está se preocupando para onde vai a alma da tua mulher, do teu irmão? Está se preocupando? Está cheio de enfermidades aí, qualquer momento, uns vão ir já para o local de sofrimento terrível e outros um momento de paz, num paraíso. Qual é a nossa preocupação, a nossa, quanto a isso? Eles não tinham esse amor para com as almas, o que eles estavam ensinando, porque eles ficavam presos, voltados para os prazeres da terra, a vontade terrena, aquilo que o mundo pode dar e oferece. Mas o Espírito Santo, quando usa o verdadeiro discípulo de Jesus, ele quer tirar essa mentira do seio da igreja, porque sabe aonde vai dar isso. Porque o pai da mentira é o diabo. Quem engana é o diabo. Amém? Não há verdade em nós, o erro está dominando. Então, em nome de Jesus, o apóstolo fala disso para tirar a mentira de dentro da igreja e denunciar os hereges. Amém? Então, em nome de Jesus, esse é o perigo da doutrina do inferno, do diabo. E muitos não crêem nessa doutrina, mas vivem essa doutrina. Olha que diferença. Uma vez salvo, salvo para sempre. Com essa preocupação, João sabe que a salvação deles estava em risco. Mas segundo o salvo para sempre, não é verdade. Então o pecado, não somos perfeitos, vamos pecar mesmo, mas num determinado dia Deus vai dar chance. Segundo a Bíblia diz que ele vai vir no tempo que a gente não estamos esperando. E eu posso estar na prática do pecado porque aceitei esse falso mestre dentro de mim. E tem o falso mestre externo, mas existe na alma um falso mestre bem dentro da gente querendo nos enganar. Querendo nos enganar, é a outra voz. Percebe que João é a voz de Deus entrando, a voz de Deus estava entrando na igreja por intermédio de João. A voz do diabo estava entrando na igreja por intermédio dos gnósticos. O mestre Espírito Santo usa o discípulo para revelar a verdade. O diabo usa os gnósticos para revelar a mentira. Então o Espírito Santo não aceita, ele vai revelar a verdade. O Espírito Santo não aceita a mentira em nós, senão nós não temos comunhão com Deus, nós não temos comunhão uns com os outros, e daí você vê a maneira como os irmãos tratam uns aos outros, aí tu vê o quê? Que a evidência clara da presença do Espírito Santo e da verdade é o amor uns aos outros. Segundo a Bíblia, é a prova. A Bíblia diz assim, então os gnósticos falhavam aí. Por que o Espírito Santo fala assim? Nós sabemos, tudo que eles falam é mentira. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Qual é a prova? Porque nós amamos os irmãos. Quem não ama o irmão permanece na morte, está na mentira. Mas quem ama, quem tem comunhão com o irmão, não é de palavras, é com ações, quer ficar perto, quer agir para ajudar o outro, falando a verdade, não se escondendo, e nem que comunhão com Deus é essa que não tem comunhão e amor ao irmão? Jesus fala,
tu é um mentiroso. A verdade não está em você. Porque se tu tivesse comunhão comigo, tu amava o irmão. Quantos mentirosos dentro da igreja que não quer nem ver quem prega e vive a verdade. Sabe por quê? Os falsos estão espalhados aí. E essa palavra aqui é para sair o falso de dentro de você. Eu quero que tudo que não presta saia daqui de dentro. Essa é a obra do Espírito Santo. Fica estagnado, eles ensinavam. Não se preocupe, viva a sua vida e tu tem comunhão com Deus sim, tu está salvo. O Espírito Santo age e fala, é mentira. É mentira porque a obra de Cristo foi para te libertar de uma forma plena do pecado. Não é para viver mais para você. Você passou a ser servo da justiça. Amém? É isso mesmo ou não? Então, em nome de Jesus, qual é a Bíblia? Depois que me salva, depois que eu entro, depois que sou livre do pecado. O pecado aqui, perdoado. O pecado aqui, para me dominar, externo e interno, sentimento, não domina mais. Vem o sentimento de pecado, não me domina mais. Eu vou agir e vou pecar, não me domina mais. Não me domina mais. Sabe por quê? Segundo a Bíblia, depois que eu estou em Cristo, com a ajuda do Espírito Santo no homem interior, eu posso matar o velho homem com todas as expressões dele. Toda a corrupção que foi herdada com o pecado, eu posso matar esse desgraçado. Por que eu posso? Por causa da ajuda do Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo vem? De acordo com o que nós estamos falando aqui. Se aceitarmos o que a Bíblia diz antes de eu receber o Espírito, eu posso. Já falou que já sentiu a fraqueza na alma que não dá para mudar? Mas ao mesmo tempo já tu esquece e pensa que é um salvo. Jesus falou que tu está no engano e eu também, se eu pensar assim. Porque a falta da prática da verdade revela que tu está condenado. Não revela que você é salvo. A verdade não está aqui, porque onde a verdade está, há uma obediência às sagradas escrituras nas suas orientações. O de glória em glória é uma realidade, isso não é brincadeira.